Muito bem, são 7h09, confirmando 7h09. Estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de terça-feira, dia 9 de outubro do ano 2018. Naturalmente, é natural que após as eleições do primeiro turno, mesmo, claro, com todo o cuidado com a legislação eleitoral, porque ainda temos aqui no Estado e no nosso Brasil também, já estamos no segundo turno, mas é natural que após os resultados das urnas, a gente faça aqui alguns debates, algumas avaliações dos desempenhos, por exemplo, de alguns partidos. E a gente começa essa avaliação hoje. Nós vamos convidar também todos os demais partidos, inclusive os apoiadores de todos os outros candidatos que disputam ainda, que disputarão o segundo turno aqui no Estado e no Brasil. Mas a gente começa hoje fazendo uma avaliação aqui com líderes locais do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Dr. João Braz, advogado que disputou a Prefeitura de Caicó nas eleições passadas, e o Sócrates Lopes, professor e presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Caicó. Dr. João Braz, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, meu companheiro Sócrates, bom dia também a nossa grande amiga Joelma e bom dia também a todos os ouvintes que acompanham essa faixa de audiência desse tão ouvido programa. Sócrates, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes do Panorama 95, bom dia, João, Joelma, e obrigado pelo espaço em nos trazer aqui para discutir esse desempenho, esse resultado, né? Deixa eu começar aqui pelo PCdoB. PCdoB não elegeu nenhum nome, para a Câmara dos Deputados, para a Assembleia. Está disputando a chapa majoritária com o Antônio Roberto como vice de Fátima Bezerra. Perdeu algumas vagas, por exemplo, para a Assembleia, como é o caso do Carlos Augusto. Na sua opinião, foi um primeiro turno, mesmo assim, com algumas derrotas, positivo para o PCdoB? Não, com certeza. O fato do PCdoB não ter conseguido fazer a reeleição de Carlos Augusto, isso não tira o mérito, dessa luta do primeiro turno. Em contrapartida a isso, Marcos, você vê que essa frente ela conseguiu derrotar velhas raposas da política estadual, Ficou de fora Garibaldi, ficou de fora Zé Agripino, ficou de fora aquele que lutou e implementou mudanças terríveis na lei trabalhista contra o trabalhador brasileiro, que foi o Rogério Marinho. E nós tivemos sim, mesmo não tendo eleito candidato a deputado estadual, nós tivemos um desempenho muito bom. Inclusive aqui o nosso deputado federal de Currais Novos, nosso amigo Anderson, ele teve mais de 5 mil votos, ele é vice-prefeito de Currais Novos e foi muito bem votado dentro de uma estrutura mínima de campanha que a gente sabe que nesse momento pesa muito, Mas você falou, por exemplo, que tivemos aí a derrota de algumas lideranças políticas. Era realmente esse um dos objetivos ou não? Não, claro que nós lutamos e na hora da disputa do voto nós tínhamos que dizer quem eram os candidatos que estavam concorrendo às eleições. E nós dizíamos sim, quem eram os candidatos dessa frente do lado certo, qual era o programa de cada um desses nossos candidatos, tanto ao Senado como aos deputados estaduais e federais, mas também dizíamos quem eram aqueles que estavam concorrendo em desfavor desse nosso projeto. Então, apesar de não ser o objetivo principal, mas não deixa de ser um enfraquecimento das oligarquias do Estado. E o PT, o Partido dos Trabalhadores, na sua opinião, Sócrates, aqui especificamente no nosso Estado, saiu fortalecido no primeiro turno? Nesse cenário a gente observa, Marcos, que o PT se fortaleceu, Nós perdemos a cadeira de deputado federal quando Fátima se candidatou a Senado e agora nós elegemos Mineiro e Natália Bonavides e ainda tivemos um terceiro colocado, muito bem votado, com cerca de 26 mil votos, que foi Caramuru. Então nós temos hoje 2 deputados federais eleitos, que vão ter condição de representar bem o Rio Grande do Norte. A gente vai ter um cenário totalmente diferente na Câmara, quando nós lembramos que há 3 anos atrás nós tínhamos apenas Zenade fazendo essa defesa do trabalhador a nível do Rio Grande do Norte na Câmara. E agora nós temos 2 deputados federais. E no Senado nós também temos um avanço importante, porque foi a eleição de Zenaide, embora ela não seja do Partido dos Trabalhadores, mas ela se posicionou sempre no campo da esquerda, como o PCdoB, como o PSOL, como o PT.
E a nível estadual também, nós tivemos a eleição de Francisco. Isso era uma eleição que a gente já... Era uma certeza que nós já, de certa forma, tínhamos, né? Embora a gente sabe que nada é certo numa eleição, mas o PT ao todo, né, como um todo, um grupo, a nível estadual, trabalhou na eleição de Francisco, e o resultado é que nós acabamos elegendo 2. Né? Tivemos a eleição de Isolda, que é vereadora atualmente em Mossoró, e de Francisco. É bom você falar sobre isso, porque acho que um dos momentos mais, digamos assim, de reflexão para o Partido dos Trabalhadores, até pela sua conjuntura nacional, quando você pega, por exemplo, a votação para a Câmara dos Deputados aqui do nosso estado, o PT, ele levou aí 16,34%, ou seja, 270 mil pessoas aqui no nosso estado votaram no Partido dos Trabalhadores. Acho que as pessoas conseguiram, por exemplo, separar um pouco essa crise nacional que passa o Partido dos Trabalhadores da eleição local? Elas conseguem sim separar, e isso fica muito fácil de fazer quando você começa a perceber no bolso do trabalhador o preço da energia elétrica, quando você começa a perceber o preço do gás, quando você começa a perceber o aumento no preço da alimentação, quando você começa a perceber a diminuição no aumento real do salário mínimo. Então o trabalhador, ele percebe isso. É claro para ele que fica mais difícil quando você vê que não está à frente de uma gestão, de um projeto de governo, pessoas que não estão se importando com a causa do trabalhador. Então, para essas pessoas importa sim. E aí a gente vê o resultado nas urnas. A gente vê o resultado no aumento do voto. O esclarecimento diante do que ocorreu com a presidente Dilma, um golpe claro, onde nós não tivemos a votação necessária para manter ela no governo, e aí a saída de Dilma representou tudo isso que está acontecendo no Brasil, não só as perdas de direito, não só a redução no congelamento dos gastos em educação, saúde e previdência, como vai ocorrer nos próximos 20 anos, mas na perca real, né, na qualidade de vida e, digamos assim, no bolso do trabalhador. Então, está aí o reflexo. O reflexo é esse. E a nível nacional, nós tivemos a maior bancada eleita de deputados federais, né, que foi a bancada do Partido dos Trabalhadores. Isso é sim uma forma de perceber que as pessoas estão atentas, né? De que eleger uma bancada de deputado federal, eleger uma bancada de Senado no campo do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB, do PSOL, de toda a esquerda, é necessário e é importante para a garantia de direitos ao trabalhador. Só falando essa questão de Zenaide, doutor João Braz, e Zenaide ela conseguiu do início até o fim da campanha manter bem cristalizado, por exemplo, seu discurso de ter sido contrária a esses projetos considerados antipáticos do governo federal. E a gente vê, por exemplo, aí pessoas que o próprio Rogério Marinho, que defendeu bastante, inclusive nunca teve vergonha de dizer que seria 1000 vezes relator daquela PEC lá da reforma trabalhista, ele foi derrotado nas urnas. Você acha que o discurso e a posição, por exemplo, na Câmara dos Deputados, tivemos Walter Alves, que também se reelegeu com muitas dificuldades, o próprio Fábio Faria também, ou seja, esse discurso pró e contra as PECs foi decisivo no primeiro turno? Com certeza, não só o discurso, mas o discurso aliado à prática, né? A deputada Zenaide, ela deixou isso muito claro no mandato dela, inclusive o partido quis expulsá-la na época, e ela disse, então pode me expulsar, o meu partido agora vai ser o povo. E ela fez isso na prática e veio para a campanha agora dizendo, eu quero continuar fazendo e fazendo melhor. Né? E aqueles que, digamos assim, dilapidaram os direitos trabalhistas no Brasil, dizendo que era uma modernização, e a gente sabe que essa modernização só cai em cima do espinhaço do trabalhador, eles, na verdade, tiveram a resposta agora, porque, inclusive, escaparam 2... aqueles que se expuseram menos, mas isso fica claro para o trabalhador. Por exemplo, se você for olhar Caicó, Joelma, você passa a noite em Caicó, você vê churrasquinho, pequenos restaurantes, lanchonete em cantos que nunca teve. Isso não é o desenvolvimento econômico do município, não. Isso é a escapatória. As pessoas estão desempregadas e estão
estão tentando sobreviver. Então, não só em Caicó, mas por onde você passa nas calçadas, você vai para Natal, Tangará, que tinha poucos restaurantes ali à margem da estrada, hoje está cheio de trilhas. Por quê? Porque não tem outra forma de sobreviver. E isso, como disse o nosso amigo Sócrates aí, isso reflete na vida cotidiana das pessoas. E elas vão dizer, não, esse discurso que se está colocando aí é o discurso que eu estou sentindo aqui na prática. E essas pessoas que votaram contra meus direitos, o momento agora de eu votar contra ele, já que ele não votaram a favor de mim, é agora, isso ficou muito claro. Tanto é que você pode imaginar aí a estrutura de campanha de um Garibaldi, de um Zé Agripino, de um Rogério Marinho, e você vê o resultado que eles tiveram nas eleições. Então, isso está muito claro, e esse aí é um dos pontos fortes, Marcos, que você perguntava ainda quando a gente chegou aqui, quais são as chances que a gente pode ter no Senado Nacional e Estadual. É justamente em cima, claro, dos indecisos, em cima dos que perderam as eleições, mas também em cima daqueles que no primeiro turno muitas vezes votaram de forma enganada. E eles vão começar a ver o debate, vão começar a ver mais claramente as propostas dos dois candidatos que restaram aqui no estado e no federal, e vão ver quem é que realmente está ao seu lado, quem é que está defendendo seu verdadeiro interesse. Então, isso ficou muito claro nessas eleições, e eu diria até que essas eleições desse ano foi uma resposta não só ao golpe, mas foi uma resposta muito grande à retirada de direito trabalhista no país. Como é que vocês, por exemplo, imaginam que terão condições, vocês que eu digo, no caso, apoiadores do Haddad, de tirar, por exemplo, mais de 18 milhões de votos que separam o Bolsonaro do Fernando Haddad? Marcos, esse número, quando a gente fala cerca de 19 milhões, ele é um número que a princípio se torna grande, né? Um número alto. A gente pensa, 19 milhões de eleitores, como é que a gente tira? É possível. É possível fazer isso, nós vamos conseguir fazer isso, né? Porque nós temos aí uma nova campanha, um momento em que vai se discutir projetos, né? Porque a gente sabe que num primeiro momento, num primeiro turno, com a quantidade de candidatos que nós tínhamos, existe aí uma redução de tempo de propaganda, né? A divisão, a fatiação, digamos assim, do tempo de propaganda. E agora não, nós vamos focar em 2 projetos. E aí quando a gente passa a observar o projeto do Fernando Haddad, que é um projeto totalmente no campo popular, no campo dos trabalhadores. Nacionalista, de defesa do Brasil, né, diante, digamos assim, na questão de instituições, né? E quando a gente começa a resgatar tudo que foi feito nos últimos anos de governo do PT, comparando com o que tem sido feito por Michel Temer em 2 anos de governo golpista, a gente consegue traçar um paralelo claro, né? E considerando que assim, nós concorremos com um candidato que está trabalhando em cima do medo e do ódio, né? O que a gente tem visto aí é as pessoas com medo e com ódio. É um sentimento de antipetismo que precisa dar lugar a um sentimento de esperança, né? Esperança e de continuidade de um governo que foi bom para a classe trabalhadora, que foi bom para o mais humilde, o pai de família, a mãe de família, né? Para o estudante, para as minorias. E a gente sabe claramente, porque está impresso no programa de Haddad, e aí a gente tem essa confiança de que, trabalhando o voto, trabalhando a discussão dos programas, que são programas totalmente diferentes, nós vamos sim conseguir tirar esses 19 milhões, nós vamos sim conseguir vencer essas eleições, né? Buscando aquelas pessoas que não foram votar, desde já a gente pede, vote, faça parte desse processo democrático, exerça seu direito. A gente pede às pessoas que no primeiro turno votaram no candidato Bolsonaro, que possam refletir sobre suas propostas, né? Analisar melhor, corretamente, deixar de lado esse sentimento de ódio, de antipetismo, e ver realmente qual é o projeto que nos representa.
que é o projeto de Haddad. E só para fazer aqui um registro, que nós também é bom levar em consideração, isso tanto para quem apoia, os apoiadores do Bolsonaro e do Haddad, que nós temos aqui um universo aqui de cerca de 40 milhões de pessoas que ou não foram votar, ou anularam o voto, ou votaram em branco, né? Por exemplo, 29, quase 30 milhões de pessoas não foram às urnas no primeiro turno. Então esse seria, por exemplo, o desafio de tentar convencer essas pessoas a votarem no segundo turno? Sim. Observando essa parcela também, né? Não só nos eleitores que foram ao primeiro turno, nos eleitores de Ciro, de Marina, de Geraldo Alckmin, mas também naqueles que não foram. Bom dia, Joelma. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, convidados. Bom dia para você, ouvinte. Bom dia. Nós sabemos que o PT e muitos outros partidos se envolveram na corrupção, né? E que há uma revolta da população em relação a isso. Como fazer com que esse povo acredite que Haddad vai fazer diferente nesse caso, né? Já que estamos falando do Haddad, existe o Bolsonaro e o Haddad, mas em relação, já que nós temos Lula, que está na cadeia, né? Que é o maior líder do Partido dos Trabalhadores, mas como fazer o povo brasileiro acreditar que vai ser diferente e que o próprio PT, o próprio Haddad e seus aliados irão lutar contra a corrupção? Olha, não se trata de fazer com que as pessoas achem que vai ser diferente no campo da corrupção. A gente precisa ter um detalhe. O Partido dos Trabalhadores, durante os seus governos, foi o partido que criou mecanismos reais de combate à corrupção. Esse estampamento da corrupção que está ocorrendo hoje em todos os níveis só está ocorrendo graças aos mecanismos que o Partido dos Trabalhadores, durante seus governos, criaram para fiscalizar. Nós tínhamos aí, antes dos governos de Lula e Dilma, nós tínhamos aí cenários onde não se fiscalizava a corrupção, onde não vinha à tona, as pessoas não ficavam sabendo disso. Com os governos do PT, foram criados mecanismos para que a corrupção viesse à tona e que fosse combatida, né? Tá aí o que vem ocorrendo a nível municipal, local. Nós temos um prefeito eleito que está preso. Tá aí o que vem ocorrendo a nível nacional e não era do PT. Então, assim, corrupção quem criou não foi o PT, mas o PT criou o mecanismo de combate. É importante se dizer isso. Nós tínhamos na eleição de Lula e na eleição de Dilma cenários na Câmara e no Senado totalmente desfavoráveis ao governo. Hoje nós vamos partir, como a gente já discutiu aqui no início, nós vamos entrar num governo onde a gente tem uma bancada representativa do Partido dos Trabalhadores e da esquerda. E aí nós temos condições. O que a gente precisa, a discussão que a gente precisa travar é que existe sim um combate à corrupção, que a Haddad continuará esse combate, né? E que a gente espera que o discurso ou o combate à corrupção não seja o principal discurso nesse momento de campanha, e sim a questão dos direitos dos trabalhadores e da qualidade de vida dessas pessoas, que é isso que está impresso principalmente no nosso programa de governo. A grande imprensa vem divulgando nas últimas horas que, por exemplo, o Haddad agora decidiu caminhar com as próprias pernas. Ele deixou um pouco a imagem do Lula. Tudo bem que ontem ele fez ainda uma visita ao Lula lá na Superintendência da Polícia Federal. Por exemplo, estrategicamente falando, isso é interessante. O Haddad está sempre visitando o Lula, pedindo conselhos, como se ele fosse o principal marqueteiro, por exemplo, da campanha dele. E como é que você analisa, doutor João Braz, essa decisão de agora ele deixar um pouco a imagem do Lula nesse segundo turno? Antes eu gostaria de me reportar a pergunta de Joelma, em seguida eu farei a sua, se eu esquecer me lembre, por favor. Veja, Joelma, em relação a essa questão da pergunta, o PT, como a gente vai fazer para desvincular essa imagem? Primeiro é o seguinte, a gente tem que botar bem claro que essa imagem da corrupção vinculada ao PT, ela é um reforço da grande mídia, né? Nós sabemos que nós temos corrupção no país vinculada ao PMDB, ao PSDB, que inclusive receberam por isso a resposta nessas últimas eleições, e a mídia não tomou providência, o próprio judiciário não tomou as providências, e hoje se você perguntar ao povo brasileiro, todo mundo vai dizer que a prisão de Lula é uma prisão política, é um cidadão que não pode dar uma entrevista, quando a gente vê Fernandinho Beiramar dando entrevista, né? Quando a gente vê outras lideranças dando entrevista. Quando o cidadão está preso, ele não perde o direito à comunicação, ele perde o direito à liberdade.
E interessante que isso é perigoso, porque isso é aplicado lá, mas depois a justiça começa a aplicar a todo mundo. E a Constituição fica sendo rasgada. Enquanto a gente aplaude e apoia tipo de ações como essa da justiça, depois ela vai ser aplicada ao cidadão comum, a mim, a você, a Marcos Dantas, como já aconteceu. Né? Como já aconteceu. Nós tivemos aqui caso aqui em Caicó de um vereador que está preso, passou mal e para ser atendido o próprio poder não deixou que ele tivesse acesso a um atendimento médico. Mas antes se aplaudia isso em relação à liderança do PT. Então isso começa a vir de cima para baixo. É bom quando a gente está vendo o chicote bater nos outros, mas aquele chicote pode servir para a gente. Né? Então, primeiro, nós temos no programa de governo de Haddad, né, e de Fátima Bezerra também, né, instrumentos, sim, vamos dar seguimento ao combate à corrupção. Quem criou a lei do Ficha Limpa foi o governo do PT. Quem instrumentalizou, quem deu condições de trabalho à Polícia Federal foram os governos do PT. Quem tirou um procurador que era o engavetador geral da República e botou um lá com total autonomia foi o governo do PT. Né? E, diga-se de passagem, esse processo que tem lá contra Lula, não há uma prova sequer de sua culpa. Mas voltando aqui a pergunta de Marcos, olha, Marcos, eu não diria que Fernando Haddad ele vai se orientar apenas com Lula. É claro que Lula é um chefe político da nação, não só da nação, mas um chefe político reconhecido em nível internacional. É importante que ele mantenha Lula informado, já que Lula não tem acesso à informação, nem pode falar, porque se Lula falar, com certeza, se você perguntava como vocês pensam ganhar, se Lula desse uma entrevista, isso ajudaria muito, enquanto que se o Bolsonaro fala, ele perde a campanha, né? Então, veja, o fato dele visitar, primeiro, Haddad, desde o início, que está habilitado como advogado de Lula, dentro do grupo de advogados que acompanham o caso de Lula. E segundo, ele é o candidato do partido que Lula criou nesse país. Né? Então não é só questão, mas uma coisa importante que se diga, Haddad tem total condições e competência para tocar não só a campanha, mas tocar um projeto de país que nós brasileiros esperamos. Haddad é um cara que tem 3 formações acadêmicas e é preparado para isso. E, inclusive, talvez seja, eu acredito que digamos assim, dos candidatos que vão disputar o segundo turno entre ele e o Bolsonaro, o único que tem condições de unificar essa nação. Porque é um cara ponderado, é um cara pacífico, é um cara que trabalha em cima da discussão e do argumento e não das armas. Então, nós temos condições sim, Marcos, de implementar um projeto, dar continuidade com melhores condições, inclusive com o combate à corrupção nesse país, digamos assim, com esse governo de Haddad e também aqui no estado com o governo de Fátima. Com relação à questão de Fátima Bezerra, Sócrates, Fátima, ela foi para o segundo turno, né, com Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, inclusive, já disse que deverá priorizar nesse segundo turno a campanha no interior do estado. Ele acredita que conseguirá manter, por exemplo, o desempenho que ele teve lá na Grande Natal e também na capital do estado. Deverá ganhar o interior. E qual é a estratégia do Partido dos Trabalhadores e dos seus aliados para o segundo turno aqui do nosso estado? Olha, a votação de Fátima foi muito expressiva, né? 46,3% dos votos válidos. Isso significa que por pouco cerca de 4%, por quase 4% dos votos válidos, ela não se elegeu no primeiro turno. No primeiro turno. Então, assim, em termos de estratégia, continuar esse trabalho, né? A gente tem aí o trabalho não só de pedir o voto para Fátima Bezerra, mas a gente também tem um trabalho de pedir o voto de Fernando Haddad a nível nacional. A estratégia é permanecer visitando as pessoas, intensificar as caminhadas, intensificar o discurso, porque os partidos de esquerda, Marcos, trabalham em campanhas não da forma como as velhas estruturas trabalham. A gente trabalha muito no campo da discussão. Você não vê um candidato nosso comprando voto, você não vê um candidato nosso de madrugada andando nas casas, visitando as pessoas. A gente está na rua discutindo o nosso programa de governo, discutindo as melhorias para o trabalhador, trazendo esse convencimento à base de um raciocínio, de uma discussão, da apresentação de propostas. E é através desse trabalho, continuando esse trabalho, que nós vamos trabalhar no segundo turno e vamos eleger Fátima e Haddad.
E na sua opinião, doutor João Braz, já que o PCdoB, inclusive, também está na chapa da Fátima Bezerra com o Antônio Roberto, quais são as suas expectativas com relação ao segundo turno aqui no nosso estado? Aqui no nosso estado, a gente diria que a expectativa é muito boa. E respondendo sua pergunta, que foi feita a sorte também, como fazer? Qual é a estratégia? É de intensificar o corpo a corpo que Fátima vem fazendo no estado, porque inclusive ela é a única candidata desse segundo turno que pode ir diretamente à casa do cidadão sem ser cobrado pelo que ela deixou de fazer. Porque se for ver a história de atuação de Fátima, veja o que ela trouxe para a nossa região de Seridó, para o estado, né? Vários IEFs, sempre esteve à frente da luta pela própria barragem das Oito Cicas. Então, eu inclusive tive de participar em Brasília com a participação dela com o governo federal. Então veja, ela é a única candidata que tem livre acesso às massas, ao povo e pode falar cara a cara. E ao contrário do candidato opositor, a gente vê a dificuldade que ele tem, inclusive, de vir para o interior, né? Pelo menos eu não vi, se ele veio, deve ter vindo poucas vezes, Carlos Eduardo nas cidades do interior, né? Por quê? Porque existe sim uma resistência a essas oligarquias do Estado, que é tanto que o voto que foi dado nessas eleições foi justamente virando a metralhadora para a família dele. Que estrategicamente ele não usa Carlos Eduardo Alves, mas usa Carlos Eduardo, né? Por quê? Porque eles têm dificuldade de apresentar um projeto novo para o Rio Grande do Norte. E nós vamos explorar muito bem isso. 2020 já está bem pertinho, amanhã já praticamente já é 2020, né? PT e PCdoB juntinhos aqui em Caicó também nas eleições municipais? Sem dúvida, né? A gente precisa se apoiar, né? A gente sabe que em 2020 teremos uma eleição um pouco diferente a nível de vereador, mas a gente consegue já visualizar aqui o nosso candidato, né? Vamos discutir isso candidato, aí. Né? Não coloque a gente numa situação de risco. Tá um pouco longe, né? Tá um pouco longe, João, mas vai ser um cara ali difícil, né? Mas a gente consegue visualizar sim essa união, PT, PCdoB e mais partidos, né? Quem sabe. O nome do doutor João Braz está à disposição do partido, desse grupo, para disputar a Prefeitura de Caicó. Eu sei que é muito cedo ainda, mas claro que as eleições estaduais, elas acabam tendo reflexo também nas eleições municipais. Olha, Marcos, a luta do PCdoB e o PT no país, ela não é de hoje, não é da campanha passada, é uma luta histórica, né? Em defesa de um projeto construído, inclusive boa parte aplicado quando tivemos no Poder Nacional. O PCdoB, essa luta não é de hoje, independentemente das futuras eleições ou não. O nosso nome, ele sempre vai estar à disposição da luta, embora eu tenha que ressalvar que essa é uma construção. Se chegar 2020 e tiver um nome melhor do que o nosso, com mais qualidade, um nome que tenha mais condições de implementar um projeto para Caicó, um nome que tenha mais condições eleitorais de vencer as eleições, nós não teremos dificuldade nenhuma. Por quê? Porque eu não tenho um projeto pessoal de ser prefeito de Caicó. Eu vivo da minha profissão, adoro minha profissão, e eu disse isso na campanha a todas as pessoas. É tanto que quando a gente passava nas casas e alguma pessoa por um motivo ou outro dizia: então não vou votar no senhor. Eu digo: se você não votar na gente, minha vida não muda em nada. Agora, se você votar e a gente ganhar a sua e a de muita gente, pode mudar. E isso não aconteceu. Infelizmente, a gente vê o resultado de Caicó hoje por ter embarcado numa barca furada. O João Braz estaria diferente? Com certeza, porque nós tratamos a coisa pública com seriedade, do jeito que eu trato com seriedade as relações familiares que eu tenho, de amizade, de trabalho, eu trato também, porque quem é honesto fora da política e é honesto fora dela. Você esperava que Caicó chegasse numa situação como chegou? Ao que chegou, não. Eu esperava que ia ser um desastre em termos de gestão administrativa, que é o que está acontecendo. Só não esperava que nós fôssemos ter um prefeito preso tão cedo. Ok, obrigado pela participação de vocês dois. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Só reforçar, né, aos ouvintes que nós precisamos do apoio deles nessa campanha, né? Aqueles que foram votar no primeiro turno, a gente agradece, pede que continuem fazendo esse ato, exercendo seus direitos civis, né, de votar, e que aqueles que não foram, que participem, né, que possam ir às urnas, exercer o direito e também de cobrar, né, porque
na hora que a gente vota, a gente tá dando a nossa opinião, a gente está participando de um processo democrático. Quando a gente deixa de votar, a gente deixa na mão de outras pessoas a escolha. Doutor João Braz, obrigado pela sua participação. Marcos, eu deixaria o recado final o seguinte, sobre a importância do voto. Outro dia, essa semana, eu estava falando sobre isso aqui nessa emissora, na Rádio Rural, AM. O voto, ele tem consequências. E o voto, ele deve ser exercido de forma racional, de forma clara, de forma sensata. Você imagine, quando se tem raiva de alguém, você vai dizer, tá numa discussão, o que você diz com a pessoa que você ama, e diz de forma indevida porque estava com raiva. E depois vai pedir desculpa, se arrepende. O voto também, da mesma forma, não pode ser exercido pela emoção. O voto ele tem que ser exercido pela razão, buscando a história do candidato, o que foi que ele fez, o que é que ele representa. Se ele representa e vota a favor dos meus direitos ou a favor de direitos de outras categorias que não são as nossas. Então, o voto ele tem consequência. E quando a gente vota mal, a gente realmente vai sofrer as consequências e aí não adianta mais reclamar. Claro que adianta fiscalizar, que tão importante quanto o voto é acompanhar a vida e a atuação daquele parlamentar, daquele chefe do Poder Executivo que você elegeu, para você poder fazer as críticas e para você poder cobrar, desde que você vote de forma independente. Então, a gente agradece à Rádio Rural AM, a Joelma, a Marcos, por ter nos convidado e dizer que a gente sempre está aqui à disposição e conclamar toda a população caicoense do Rio Grande do Norte a votar de forma livre, a votar de forma sensata e votar naqueles que realmente defendem os verdadeiros interesses dos trabalhadores e das massas em geral. Ok, 7h40. Lembrar que nós vamos trazer também aqui no nosso programa, ao vivo, também apoiadores do Carlos Eduardo, que disputa o governo do estado, e também do Bolsonaro, que disputa a presidência da República neste segundo turno.